Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de xadrez, onde nós estamos continuando com as partidas do 85º Campeonato Brasileiro Absoluto de Xadrez, que está sendo sediado na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Essa partida foi uma das 4 que aconteceram na nova etapa, né, das quartas de final. Os confrontos das quartas de final estão acontecendo. O primeiro aconteceu ontem, o segundo vai acontecer hoje, dia 1 de fevereiro, e aí a gente vai ver quem é que vai passar adiante, né, para a semifinal. Olha só, esse foi o único confronto que teve resultado decisivo, todos os outros 3 foram empates. Você pode conferir a lista completa deles no site do Chess24, ver as outras partidas, dá o replay, lá tem análise do computador, tá muito bacana mesmo, o link está na descrição, então deem uma olhada, porque lá vocês encontram tudo bem direitinho, em parceiramento, quem pode pegar quem na próxima rodada e tal. Aqui a gente vai ver a partida entre o grande mestre Evandro Barbosa, que a gente já até destacou em outro vídeo anterior, contra o mestre internacional Roberto Molina, jogando de negras, né? Eles foram emparceirados aí, e teve essa partida bem interessante, a única partida decisiva que teve no round de ontem, beleza? Vamos lá. O grande mestre Evandro Barbosa deu essa partida com E4, peão do rei, e aí o Roberto Molina decidiu jogar C6, vindo para uma Caro-Kann, depois de D4, D5, temos cavalo C3, peão toma em E4, cavalo toma em E4. Acredito eu que essa é a variante principal, né? Uma das mais vistas aí, com o bispo F5, cavalo G3 e o bispo vem para casa G6, né? Tem alguns contra-ataques aí e tal. Geralmente é jogado nessa posição cavalo F3, né? Porém, cavalo H3 foi um lance escolhido pelo mestre internacional, pelo Evandro Barbosa. Temos o lance E6, abrindo já para o bispo desenvolver também. Cavalo vem para casa F4, geralmente esse bispo não dura muito tempo aí. Uma opção teria sido talvez jogar H6, né, com a ideia de esconder o bispo em H7. Temos o lance bispo D6, desenvolvendo, de certa forma colocando certa pressão ali no cavalo, que por enquanto está defendido pelo seu próprio bispo de C1. Temos C3, dama vem para C7, colocando pressão no cavalo, então tem que defender com dama F3, cavalo F6. Temos bispo C4 desenvolvendo, cavalo de BD7. E aqui, enquanto o Evandro Barbosa faz o roque pequeno, o Roberto Molina decidiu jogar roque grande, já colocando aí um certo desequilíbrio na posição, né, fazendo com que fique mais interessante a partir de certa forma, né? Você cria um desequilíbrio, e aí agora é muito provável, né, que a linha da partida, né, a tendência da partida não seja o empate. Temos o lance torre E1, colocando a torre aí na coluna semi-aberta. E aqui cavalo D5. Esse lance tem um certo erro de cálculo, né? Porque aqui vai cair um peão das negras, né? Cai um peão das negras, um golpe tático interessante. Acredito eu que tranquilo de ver, né? Um lance aparentemente inofensivo, mas cavalo toma o bispo em G6. Qualquer forma que você tome agora, cai um peão. Por exemplo, se aqui peão toma em G6, por exemplo, cai o peão de F7, né? Acredito que essa é uma situação bem ruim, porque você fica com essa ilha de peões aqui, com 2 peões dobrados. Não muito interessante, esse peão também isolado aqui, fraco, né? Sendo atacado, pode ser que ele caia muito em breve. Então, cavalo toma em G6, seguiu peão de F, toma em G6, em que cai o peão de E6, na verdade, né? Aqui um pouco melhor do que a outra situação, porque fica uma ilha de peões agora aqui pelo menos mais conectada, né, com 3 peões e tal. Então é um pouco melhor do que a situação anterior. Contudo, mesmo assim, não é o desejável para as negras. As brancas agora ficam com tudo praticamente para lutar por uma vitória, né? Ficam encaminhadas para uma vitória, porque é um peão a mais, melhor estrutura de peões, grande iniciativa, peças bem colocadas, então tem tudo para lutar por uma vitória. O mestre nacional Roberto Molina continuou com torre de DF8, temos dama E2, saindo do ataque, cavalo de 7, F6, ok, colocando uma certa defesa a mais no cavalo de D5, né? Temos bispo D2, desenvolvendo H6, torre E1, conectando as torres agora, né? Dobrando aí, triplicando a verdade da coluna E. Temos o lance G5, perceba que, claro, as negras vão tentar conectar um pouco esses peões aqui, né? Mas perceba que elas ficam com
debilidades nas casas claras, né? Fica casas desprotegidas, que as brancas têm assim, a possibilidade, claro, de sempre aproveitar com tudo isso, né? Principalmente pelo fato de que elas têm o bispo de casas claras ainda, e as negras não têm esse bispo. Elas acreditam que tentam aproveitar isso imediatamente com o bispo D3. Abre também a possibilidade do lance C4, tirando esse cavalo daí. Rei vem para casa B8, e depois de C4, cavalo F4, temos bispo toma o cavalo em F4, geralmente é uma boa troca. Depois de peão toma em F4, essa estrutura de peões vai ficando cada vez pior, né? Aí, e claro, o cavalo está sendo atacado, mas ele vem para casa F5, já atacando aqui, né, colocando mais pressão ainda aqui em G7, ameaçando também esse bispo aqui. Então, o cavalo fica muito bem colocado em F5, aproveitando de novo justamente aquela mesma deficiência nas casas claras que a gente já tinha mencionado, né? E além disso, esse peão aqui fica fraco, longe dos seus adversários. Muito em breve até ele cai depois de bispo B4, por exemplo, tentando evitar a troca desse bispo e atacando a torre. Torre vem para casa D1, torre E8, C5. Um interessante, né? Você tira esse bispo da jogada, na verdade, né? Ameaçando até A3 e depois B4, né? Para ganhar esse bispo aqui quando ele vem para casa A5. Então, as negras têm que ter cuidado, elas se antecipam jogando o bispo A5. Cavalo D6, o cavalo fica numa casa excelente, atacando a torre, muito bem posicionado. As brancas têm uma boa vantagem. Depois de torre toma em E6, dama toma em E6, dama D7, propondo a troca de damas, né, apoiado pelo cavalo. As brancas decidiram jogar o lance dama E5, declinando a troca de damas. De fato, declinar a troca de damas é correto, contudo, dama B3 aparentemente era ainda mais preciso, era ainda mais ameaçador, vamos assim dizer, mantém uma forte iniciativa. Qual é a ideia com dama B3? A ideia é jogar bispo A6 no próximo lance, colocando muita pressão mesmo aqui na casa B7. Por exemplo, depois de bispo D8, por exemplo, bispo A6, e aí depois de B6, né? Tentando justamente livrar essa casa daí, algo do tipo cavalo F7 atacando a torre, um reposicionamento de cavalo, depois torre F8, cavalo E5, dama C7, torre vem para casa C1, alinhando a torre com a dama inimiga. Depois de B5, por exemplo, precisando fechar tudo, dama F3, colocando uma pressão aqui nesse peão de C6, né, atacando o peão de C6, e depois de algo tipo cavalo D5, tentando defender, segue esse golpe tático, o bispo toma em B5, peão toma em B5, dama toma em D5. As brancas estariam muito bem, com a posição inclusive vencedora, né, tudo para lutar por uma vitória. Contudo, dama D7, na partida seguiu dama E5, né? Dama E5 foi o que seguiu. Agora ameaça-se, claro, muitas coisas, né, como ataques a descoberto, porque a dama está nessa diagonal aqui. Portanto, bispo C7, evitando tudo isso, né, cravando, entre aspas, o cavalo. Bispo vem para casa F5, atacando a dama. Dama D8, sai do ataque. Bispo G6. Torre F8. Torre E1, conectando aí, né? Colocando a torre também para aproveitar a presença da torre para o jogo. A6, abrindo um pouquinho a casa de escape por rei. Dama toma um peão em F4, como eu disse, aquele peão caiu depois, né, de um tempo. Rei vem para casa A7. Torre E6, de novo. As peças das brancas muito bem colocadas, muito bem no campo inimigo, né? Agora vem aí a torre para apoiar o cavalo, quem sabe para reposicionar essa dama aí, sair dessa cravada do cavalo, né? Cavalo D5, ataca a dama, e aqui que tá. Para onde você vai levar a sua dama? O grande mestre Evandro Barbosa jogou o lance dama E4. Ok. Contudo, dama E5 era o mais recomendado, né? Atacando o peão de G7. Depois de bispo toma um cavalo em D6, peão toma em D6, né? Algo do tipo dama B6, por exemplo, ameaçando agora o fortíssimo cavalo F4, né? Aqui G3 para impedir esse cavalo F4, que seria muito desagradável. Dama toma o peão em B2, bispo F5, por exemplo, evitando justamente esse ataque, né, conjunto aqui embaixo. Então bispo F5 bloqueia pelo menos a ameaça da torre. Dama C1, cheque, rei G2, dama vem para casa G5, atacando o bispo. E depois de H4 atacando a dama, dama toma o bispo,
dama toma em F5, torre toma em F5, parece... Peraí, Renan, como assim? Você entregou uma peça, entregou um cavalo? Não, esse cavalo vai ter que se entregar depois de novo, né? Com D7, ameaça de promoção. O único jeito de parar esse peão é justamente com cavalo F4, cheque, peão toma em F4, torre D5, né? E aí esse peão pode ser parado mesmo com torre E7 atacando, rei B6, chega a tempo para parar o peão, né? Torre toma em G7, rei C7, enfim. D8 promove e aí as brancas ficam ainda com uma boa vantagem, 2 peões para tentar uma vitória. Claro que vai cair alguns peões das brancas, né? Por exemplo, esse peão aqui está caindo, esses peões estão de certa forma um pouco fracos, né? Mas mesmo assim dá para tentar uma vitória. As brancas têm uma certa vantagem nesse final de jogo. Dama E5, né? Dama E5 era o jeito correto de seguir, contudo seguiu Dama E4. O Evandro Barbosa, né, jogou o lance Dama E4, que assim ainda mantém uma pequena vantagem para as brancas. Não é uma vantagem assim tão grande, mas mantém uma certa vantagem. Aí as negras conseguem uma certa iniciativa depois de Dama G5, G3 mais cavalo F4, o peão está cravado, né, pela dama. E aí as negras agora têm uma certa iniciativa. E aqui que está o ponto crítico da partida, né? Como seguir, como proceder, né? Talvez, eu não sei, por apuro de tempo, a gente já está indo para o lance número 34, talvez por apuro de tempo, enfim, algum motivo, ou talvez até alguma coisa nos cálculos que ele deve ter visto além da conta, né? Deve ter perdido alguma coisa aí nos cálculos, mas o grande mestre Evandro Barbosa, infelizmente, acabou cometendo um erro, né? Eu não sei se eu posso dizer infelizmente ou felizmente, porque assim, às vezes a gente fica dizendo isso, então você está contra o Roberto Molina, né? Está torcendo contra o Roberto Molina. Se eu digo felizmente para o Roberto Molina, você está contra o Evandro e tal. Não, eu não tenho necessariamente uma torcida, tá? Mas, enfim, felizmente para um, infelizmente para outro, o Evandro Barbosa acaba cometendo um erro jogando cavalo F7 e aí permite um golpe tático, né? Permite um golpe tático que eu inclusive deixo você pensando um pouco. Vou te mostrar o modo correto de seguir, tá? Antes disso, e depois a gente vê o golpe tático. H4, né, atacando a dama, é o modo mais correto de seguir. Depois que a dama sai para G4, por exemplo, e tal, ameaçando ataques a descoberta, enfim. Bispo F5, ataca a dama. Depois de dama D1, você pode voltar a dama, né, para E1. E aí depois de dama H5, por exemplo, evitando as trocas. Peão pode tomar em F4, o bispo pode tomar o cavalo em D6. Depois de peão toma em D6, torre toma o bispo em F5. E as brancas têm uma vantagem menor. É uma vantagem realmente bem menor mesmo. Quase tendendo à igualdade. As negras talvez com um jogo muito preciso consigam empatar, né? Mas por causa principalmente dessas debilidades de peão, né? Aqui uma linha possível é dama E3, por exemplo, defendendo alguns peões, mas depois de torre D5, tentando impedir esse avanço de D7, né? Torre E7, por exemplo, dama G6 cheque, H2, dama F6, ameaçando H4, enfim, rei G2, dama G6 cheque, dama G3, dama toma peão em D6, torre toma em G7, torre toma em D4, e as brancas ficam apenas com um peão a mais, e mesmo assim numa situação bem complicada, não era muito interessante. Contudo, depois de cavalo F4, né? H4 talvez levasse ainda um pouquinho de esperança para as brancas, mas cavalo F7 ataca a dama das negras, mas sem dúvida alguma é um erro tático, né? Infelizmente para o Evandro Barbosa. Cavalo F7 é um erro tático, por quê? Por causa justamente de dama G4, né? Atacando a torre. Agora são dois atacantes das negras na torre ali. Mesmo com o bispo F5, que foi o que seguiu, né? Por parte do Evandro jogando bispo F5, não adianta. Dama D1, cheque. E agora com a dama voltando não funciona, né? Porque você pode tomar e aí quem defender aquele cavalo lá em cima? Ninguém. Então perde uma peça, perde um cavalo por 2 peões. E não só isso, né? Mas a própria posição das brancas é um pouco ruim nesse caso, né? Você percebe como o mestre nacional Roberto Molina conduziu as negras à vitória com o bispo, depois de bispo G4, claro, você tomar o cavalo, perde o bispo, então bispo G4, o cavalo volta para casa D5, saindo do ataque do peão, rei G2, bispo D8, passo agora ativar as peças, né? Joga-se torre D7, por enquanto, para não sofrer nenhum dano na estrutura de peões, defende o cavalo, bispo vem para casa G4, torre C7, H4, bispo F6, atacando o ponto fraco em D4, torre D1 defende, torre E7, ativando a torre aí, rei F3, cavalo B4, atacar ali A3, né? Então segue A3, cavalo C2, atacando novamente o ponto em D4, D5, vindo para as trocas, mas depois de cavalo D4, rei volta para G2,
Peão toma em D5, agora é um cavalo por um peão, né? Segue-se B4, conectando os peões, mas mesmo assim, depois de cavalo B5, atacando de novo A3, praticamente forçado a avançar para não perder o peão. Cavalo C3, ataca de novo, depois de torre D3, D4, né? Deixando firme aí a defesa do cavalo em C3, né? A5, defende o peão, mas mesmo assim cria agora um peão atrasado em B4, que também é ponto fraco, e alvo de ataque depois de torre E1, o bispo vem para casa D7, torre B1, e praticamente impossível você defender esse peão em B4, né? Seguiu G4 ainda, mas depois de torre toma em B4, agora é um cavalo inteiro, depois de torre F3, torre C4, esse peão vai cair também, depois de C6, peão toma em C6, G5, com ideias aí de, depois de um sacrifício de peão, né? Tentar ativar a torre com torre F7, algum tipo de ataque a descoberto e tal, mas não funciona. Rei B8 defende tudo, e mesmo que caia um peão aqui, né? Fica uma peça e um peão ainda mais para as negras, uma situação muito confortável de final de jogo. Então, dessa forma, vai aí uma vitória muito importante, inclusive, para o mestre internacional Roberto Molina, que fica mais perto agora de uma possível semifinal. Bem, os confrontos estão acontecendo agora, né, à tarde, e muito em breve a gente vai conhecer aí quem são os semifinalistas do 85º Campeonato Brasileiro de Xadrez. Se você gostou, clique em gostei, né, deixa um comentário para quem está indo sua torcida, quem você espera, quem está sendo talvez uma surpresa e tal. É muito interessante sempre ouvir os comentários de vocês. Forte abraço e a gente se vê muito em breve. Até mais.